Shenmue 3 é, para o bem e para o mal, exatamente o que eu esperava que fosse, baseado nos dois jogos originais da série. Fiel até ao extremo, Shenmue 3 parece uma cápsula do tempo de um jogo, inundando-me de nostalgia ao mesmo tempo que me lembra o quão longe os jogos foram desde os dois jogos originais do Shenmue. A história de Shenmue começou há 20 anos. Na época, o jogo original era uma maravilha inegável na narrativa de videogames e na construção de mundos. Você viveu a vida de Ryu Azuki, desenvolvendo relacionamentos e mantendo um emprego diurno em sua cidade natal, enquanto tentava rastrear o assassino de seu pai para que pudesse se vingar. O tempo não foi gentil com o jogo original, nem com sua sequência de 2001. Já que as histórias dos videogames e a tecnologia de captura de desempenho melhoraram drasticamente. De muitas maneiras, Shenmue 3 é um lembrete gritante dos saltos e limites que os desenvolvedores deram nos últimos 20 anos. Isso não quer dizer que não haja uma experiência convincente aqui. Apenas parece fora do tempo, e não recompensa os fiéis de Shenmue com revelações significativas na história. A boa notícia é que quase tudo no Shenmue 3 melhora de alguma forma em relação aos dois jogos anteriores. A estrutura do jogo é simplificada, o combate não é tão complicado, mas continua desafiador. Treinar e melhorar suas habilidades faz mais sentido e progredir é geralmente melhor. Eu raramente ou nunca me encontrei preso e sem saber para onde eu precisava ir em seguida, da maneira que costumava fazer ao jogar as duas primeiras aventuras. O que ele não faz é mover a série para frente, nem parece interessado em olhar para o futuro para ver o que Shenmue pode se tornar. É um jogo que passa o tempo todo olhando para trás. Eu jogo como Ryu Azuki, um adolescente que mora no Japão e cujo pai foi assassinado. Ryu sai para as ruas com suas habilidades em artes marciais e uma vontade de mover caixas com uma empilhadeira para pagar as contas. E rastreia o assassino de seu pai em todo o mundo para se vingar. Shenmue 2 terminou com a revelação de que Ryu fazia parte de uma antiga profecia, possuindo a metade de um par de espelhos que, se unidos, poderiam causar o fim do mundo. Foi um momento de angústia e tanto, especialmente quando você considera quantos anos demorou para que houvesse alguma recompensa. As performances podem estar faltando, mas eu apreciei que você pudesse conversar literalmente com todos que encontrar, com algumas exceções na segunda área, Nialvu, e ter uma conversa sobre seu objetivo imediato. Essa quantidade completa de diálogo foi um feito impressionante 20 anos atrás, e é uma das poucas coisas que ainda impressiona hoje. Eles podem ser geralmente personagens superficiais e de uma nota, mesmo os mais importantes. Mas o fato de que todos têm pelo menos uma única nota faz com que o mundo pareça mais vivo e real. Dito isso, falar com todos sem ser capaz de pular linhas de diálogo, a menos que sejam conversas repetidas. Como funcionário do hotel que exige o pagamento do seu quarto todos os dias, pode ser entediante. E a maneira como você percorre listas de verificação que arremessá-lo para frente e para trás em grandes áreas é frustrante. Eu gastei muito tempo dirigindo uma empilhadeira no meu trabalho, e jogando depois do expediente para ganhar dinheiro e comprar coisas que abrissem oportunidades de treinamento. Apenas para que isso me levasse a mais perambulações pela cidade. Shenmue 3 é menos sobre descobrir o que você precisa fazer a seguir e mais sobre perguntar às pessoas onde os pontos de referência mal rotulados estão localizados, para que você possa falar com as pessoas importantes que estão lá esperando por você. Shenmue 3 começa literalmente no momento após o término de Shenmue 2, com Ryu e seu novo parceiro Shen Ling, uma jovem também ligada a esta profecia, tentando descobrir para onde o pai de Ling foi levado após um sequestro que parece estar ligado ao assassinato do próprio Ryu pai. Os dois personagens vagam por uma vila rural próxima, e de repente, estou de volta ao mundo de Shenmue. Um mundo que aparentemente não foi tocado por nenhum dos últimos 15 anos de avanços mecânicos no design de jogos. Os ambientes parecem bastante bonitos e detalhados. Mas os rostos têm a familiaridade nostálgica de uma remasterização Shenmue HD com bordas um pouco mais suaves. Embora pareça bom o suficiente, outros aspectos do jogo não se sustentam tão bem. O ritmo básico do Shenmue 3 é o mesmo de sempre. Faça uma pergunta a todos que encontrar até que alguém saiba a resposta. Consiga um emprego básico para ganhar dinheiro. Compre brinquedos de máquinas de gacha a conjuntos completos de colecionáveis. Talvez entre em uma luta. E então volte a vagar lentamente, fazendo perguntas às pessoas. Esse trabalho tão intenso com essas muitas tarefas repetitivas não ficou mais fácil de recomendar com a idade. O enredo é indiscutivelmente a atração principal de Shenmue 3, e é por isso que é tão triste que, depois de esperar por 2 décadas,
a história não pareça mais próxima de uma conclusão no momento em que os créditos rolam depois de cerca de 40 horas. Apesar de toda a sua história e diálogo, muito disso parece inconsequente e sem relação com o conflito maior até os momentos finais. Nesse ponto, ele oferece uma reviravolta no ato final completamente não merecido de revirar os olhos antes do confronto climático e, em seguida, sem estragar nada, parece que dá um passo frustrante para trás em vez de dar o grande passo à frente que eu queria que pode ser o último jogo Shenmue que tivemos. Entrei com poucas expectativas de resolução, e mesmo assim, elas não foram atendidas. Shenmue 3 parece ser de uma era diferente, um passo à frente de seus ambiciosos predecessores de ação e aventura, mas ainda cerca de 5 passos atrás dos jogos modernos. Em tudo, desde sua progressão laboriosa até sua dublagem abismal e combate desajeitado. Ele ignorou as inovações dos últimos 20 anos, continuou fazendo seu próprio trabalho. Esta continuação direta da história e jogabilidade de Shenmue 2 foi como voltar para casa para alguém que quase desistiu de voltar ao mundo de Ryu Azuki. E por essa razão, estou feliz que Shenmue 3, em toda sua estranheza, exista. Eu só queria que isso tivesse me dado a história satisfatória pela qual voltei. Não é a falta de diálogos elegantes ou as falhas que tornam este jogo tão decepcionante, mas a ideia de que uma série tão obcecada com o que seria possível dos jogos no futuro se tornou uma forma de as pessoas tentarem revisitar o passado.